As intervenções do primeiro trimestre de 2022 foram continuidade da missão Roraima, com o CCFI, a missão Bahia, que já foi encerrada, essa etapa pelo menos, e o diagnóstico da missão Polônia. Em Roraima, estamos enfocando no CCFI, que é o Centro Cultural de Formação Indígena, para dar peso a esse ambiente que representa não apenas uma assistência à população venezuelana refugiada de origem indígena, senão que também começamos esse ano, foi uma boa surpresa, com uma procura, uma busca dos indígenas brasileiros também, da Guiana também, que nos procuraram para ali ter um ambiente de convívio, de compartilhamento de experiências, de capacitação, de treinamentos. Então o ano começa muito bem com o CCFI, dando atenção à população indígena. Fizemos um diagnóstico na Bahia, na região de Serra Grande, e organizamos uma primeira intervenção nesse local. Então, nós focamos em estar diretamente na recuperação de habitações e visitando as famílias para um trabalho ligado com a psicologia, trabalho com as crianças, com a educação do trauma e da emergência, e também favorecendo com algumas prefeituras capacitações dentro do cenário das emergências. Desde maio do ano passado, surgiram muitas situações na Europa, especialmente em Genebra, que é uma participação em alguns conselhos, incluindo o Conselho do Projeto Esfera, que é um dos protocolos da resposta humanitária, o trabalho com a INE, que é a Rede Internacional de Educação e Emergência, e também o Hub em Genebra, de diferentes agências que trabalham com a educação de emergência com uma outra abordagem que não da INE, ou melhor, complementar ao que a INE desenvolve. E estando na Europa, nós seguimos com o trabalho na Grécia e o trabalho especialmente na Polônia a partir do conflito no leste europeu, não especificamente na fronteira com a Polônia com a Ucrânia. Visitamos então a fronteira no mês de março e detectamos novamente esse despreparo local para lidar com uma emergência. Temos previsões de capacitações inclusive na Grécia, fizemos uma agora no mês de janeiro, fevereiro. Estamos prevendo uma intervenção no sul da Itália e junto a isso estamos desenhando um projeto para Portugal também, na linha de agroecologia, um projeto na direção da autossustentabilidade, já que um dos setores de intervenção nossos é a ecologia nas respostas humanitárias e emergências. Prevemos um trabalho no Congo com a instituição Midima, são missioneiras do Divino Maestro. Trabalharemos com comunidades que atendem crianças na África, são mais de 1000 crianças e adolescentes. Temos também um centro de capacitação no Congo também, que trabalharia com os adolescentes e adultos. Nós temos muitos níveis onde nós atuamos e interagimos. E um dos mais importantes é esse tema da relação institucional e interagencial e o início da nossa participação nesses hubs, nesses ambientes onde muitas agências sentam para dialogar. Então, desse ponto de vista, vai ser um ano muito importante para nós. Será o primeiro ano onde estaremos interagindo diretamente dentro de conselhos e ambientes com dezenas de instituições, e aí podemos ir ampliando gradualmente tanto a nossa colaboração a nível estratégico, na intervenção de outras agências, como também mapeando nossas futuras intervenções. A Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais dispõe de um portal. Ali isso é uma maneira de cadastrar-se, oferecer-se para colaborar. Então nos acompanhem, monitorem nossas ações, os portais, redes sociais, estejam conosco, porque juntos realmente somos mais fortes.